Quer aumentar a sua renda trabalhando da sua casa? A Bruna, que já faturou mais de 3 milhões, vai te ensinar a como fazer isso. No curso dela, você vai aprender sobre marketing digital, vendas, crescer e faturar com o Instagram e muito mais. Ficou interessado? Clica no primeiro link da descrição. Todo dia eu tinha que vender. Todo dia eu tinha uma parada que eu não tinha direito a comer se eu não ganhasse o dinheiro da minha comida, do meu almoço. Eu me impus isso. Porque eu poderia vender 3, 4, 2, 4, 5, 3, 2, mas eu não podia zerar. Porque na minha cabeça, se eu zerasse, ela ia me chamar. O nome dela era Vanessa. E ela ia falar, Alessandro, vem cá. Olha, a partir de amanhã você não precisa mais vir aqui, tá? Você volta lá pra rua, volta a fazer seu trabalho, fulano vai entrar no seu lugar. Todo dia, a minha mente dizia pra mim, quando dava 11 horas, 11h30, meio-dia, que não tinha nenhuma matrícula no caixa, a minha mente ligava um alarme e falava assim, ó, Vanessa vai te chamar. A Vanessa vai te chamar. Na hora que o meu estômago roncava que eu tinha fome, eu falava, vou almoçar, mas eu não tenho nenhuma matrícula. Vanessa vai te chamar. Vai comer, vai. Vai lá. Vanessa vai te chamar. E aí eu não comia. E às vezes eu já fui almoçar 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Eu nem almoçava, né? Comia um sanduíche, comia alguma coisa. A minha quentinha já tinha esfriado. Eu esquentava lá no micro-ondas. Aí eu ia comer de novo. Ou às vezes nem comia, mas eu vendia. E todo dia você vendeu, Alessandro? Todo dia eu vendi. Não tinha um dia que eu não vendesse. Entendeu? Então, naquele momento, eu pensei, quem sai de cima abre vaga para quem vem embaixo. E aí eu falo a parada para você. Quando esses caras saíram, eu olhei na minha vida e falei, eu já vi esse filme, porra. Eu já vi esse filme. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar quem é que tá com a disposição e a fome de um Alessandro, lá em 1998. É isso aí. Quem é o Alessandro? Aí você fala assim, às vezes não é todo mundo. Sai os fortes, fica os fracos. Eu vou te falar uma coisa, nem sempre. Não, sempre tem, sempre tem. Eu já vi muita gente boa que foi embora porque pessoas acima dela minaram ela ao ponto dela ter que pedir demissão, dela ter que sair da empresa. Isso aconteceu muito. Eu poderia ter saído da empresa. Tem um monte de gente boa enterrada embaixo de um monte de jabuti aí nas árvores. E eu vou te falar mais. Quer que eu te diga uma frase? Que é uma coisa que eu costumo dizer muito para os diretores até da empresa, quando eles falam assim, eles querem duas coisas, né? Hoje mesmo foi um tema de uma reunião que eu falei assim, eles montaram lá um organograma de uma nova ação nossa, e aí eles foram separando os times e aí foram botando. Eu falei assim, e aí, Alessandro, qual é a tua percepção aqui? O que você acha aqui desses times e tal? Eu falei assim, ó, primeira coisa, vocês estão querendo montar um time A, mas eu tô vendo aqui um monte de jogador nível C. Então, nunca que vocês vão ter time A com jogador C. Então, começa a minar os C daqui. Ou investe. E aí vem a percepção de uma coisa que eu quero falar aqui. Que é a primeira coisa. Tem muito isso. Tem na minha empresa, tá? Já aconteceu muito. E acontece em qualquer uma. Você pode falar aí, uma Apple, uma qualquer outra grande. Fiz um merchan de graça aqui em Apple. Dá um bônus aí. Aqui a gente fala de um monte de empresa aqui. Não, pode falar. E aí, uma coisa que não é exclusividade da saga. Não é. Você vê pessoas que estão em cargos de liderança que às vezes elas veem pessoas talentosas, com grande habilidade, mas elas não contratam. Por quê? Com medo de ser substituído. Com medo de ser substituído. Sufoca. Ou então vê alguém desabrochando aquela flor. Mina. Mata no botão, não deixa desabrochar. Exato. Né? E aí tem muito o seguinte, aí é quando eu falo para os meus diretores que tem que tomar cuidado, que é o seguinte. B não contrata A. B vai contratar, no máximo, um B menos. Ou C. O padrão é contratar o C. Cara, mas a minha filosofia é tão diferente disso, e não estou falando que foi sempre. Mas acho que é porque eu aprendi desde cedo uma coisa muito simples. Se eu quiser crescer, é aquilo que você falou, do band-aid, da pessoa que fica ali, né? E se ela quiser tampar o outro, ela não vai crescer, porque aí não vai ter alguém para substituir ela.
Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto é, se eu quiser fazer uma parada melhor, e eu adoro trabalhar com coisa mais visionária, assim, pensando para frente. O que a gente precisa fazer? É o que me encanta. Eu detesto o trabalho operacional, mas toda a função tem. Do presidente Claro. até o peão na fábrica, todo mundo tem mais ou menos uma coisa operacional para fazer. Eu detesto. Mas não é que eu detesto porque assim, não é para mim, é glamuroso, não é isso. É porque eu sei que eu consigo entregar mais valor aonde eu me dediquei. Então, se eu puder ter uma galera boa em cada atividade, mas o bom, o melhor, todo mundo vai se dar bem. E se ele quiser depois trabalhar com aquilo que eu estou fazendo, pô, vamos lá. Então, você precisa aprender isso. E vamos fazer aquilo, porque eu sei que se eu não passar isso para ninguém, como que eu vou subir? Essa é a tua linha. O cara não... Se o cara... Galera, se você é gestor, olha que aula aqui, gente. Que aula, mano. Se você é gestor, cara, não sufoca, não mata o botãozinho, deixa desabrochar. E aí eu vou te dizer uma coisa aí que vai chancelar isso que você está falando. Que é o seguinte, a pessoa ela tem a percepção errada disso, né? O B, ele quer contratar o B- ou o C. Quando, na verdade, ele tinha que imaginar o seguinte, meu amigo, eu vou contratar no mínimo um B+. É o mínimo que ele tinha que pensar. Por quê? Você fala assim, pô, Alessandro, que você trabalha na tua empresa, você contrata pessoas igual a você? Com certeza não. Eu contrato pessoas, eu tenho uma... eu gosto de trabalhar com pessoas que são sempre melhores do que eu. Pois é, cara, porque... É a percepção que eu tenho pra minha vida. Essa visão do gestor que contrata o B-, né, é uma perspectiva bem egoísta, né, cara, porque... Pequena, mesquinha. Não, mas vamos lá. O desabrochar, contratar o cara que é melhor que você também é uma atitude egoísta. Por quê? Porque eu, sendo mais egoísta comigo, eu quero que a minha empresa se dê bem. O contrário nem sempre é verdade. A empresa, quando ela é egoísta com ela, porque a gente está falando do CNPJ, né? A gente gosta de falar do CPF e CNPJ. Nem sempre ela vai pensar em você como CPF, quando ela for egoísta. E aí você se Não, ferra. na verdade, quando você é aquela Porque coisa, assim, né? pra mim não entra na cabeça o cara, que todo mundo é egoísta. Todo mundo tem um nível de egoísmo, não existe isso. É proteção, né? A mina que é egoísta, como gestora, contrata um lixo de funcionário que não vai ajudar na empresa. Aí a empresa começa a ir mal, todo mundo se pergunta, se todo mundo faz isso e é a prática, é aquela empresa de segunda divisão. Não, mas posso melhorar então? Vai lá. Na verdade... Não, mas você entendeu meu ponto. Mas Entendi e concordo. Entendi e concordo. Por quê? Porque é aquela coisa que a gente tava falando do copo metade cheio e metade vazio. Existe o egoísta mesquinho que quer se proteger. E existe o egoísta que quer contratar um cara melhor que ele porque ele quer também subir junto com esse cara. Ele quer... Aí eu vou pegar uma percepção dupla, já pegando o gancho então nisso daí, que é o seguinte. Aí você fala assim, porra, Alessandro, então... O porquê você, então, não contrata a pessoa abaixo de você? Bom, primeira coisa e a principal, eu não gosto de trabalhar com gente fraca nem medíocre. Primeira coisa, não gosto. Se a pessoa for fraca ou medíocre, não só no trabalho dela, mas principalmente na ambição, na visão de vida dela, isso vai afetar a minha vida. Né? Então, eu não vou ter força para puxar essa pessoa por muito tempo. Eu preciso puxar pessoas que tenham percepção e velocidade de enxergar e subir. Então, eu não trabalho. Ponto 1. Né? E ponto 2. Por que você trabalha, então, contrata pessoas melhores que você? Porque eu não tenho medo nenhum e algum de passar tudo que eu sei. Ou falar tudo que eu já vivi ou que eu aprendi. E eu trabalho com pessoas melhores do que eu para que essas pessoas possam sempre chegar em reuniões e exigir de mim um nível de evolução. Eu não falei para vocês que eu tenho um nível de competitividade alto? Eu não falei para vocês que eu estou sempre querendo ser melhor? Então, quando eu coloco pessoas melhores dentro da empresa e eu estimulo elas a crescer, a evoluir, eu não gosto de ficar abaixo delas. Então, eu estou sempre pensando... Por exemplo, eu venho para uma reunião aqui... Cara, eu venho para reunião em São Paulo, eu tenho que vir preparado, irmão. Mas é preparado nível assim.
Os caras falam, ó, por exemplo, vamos apresentar um produto novo, vai ser assim assado, então cada um faz um brainstorm de ideia e tal. Eu poderia deixar a galera apresentar, não, isso aí eu aprovo, isso eu não aprovo. Cara, eu tento o tempo inteiro criar um produto que vai ser o melhor produto. Eu tento trabalhar uma parada em que eu vou chegar lá e que a galera vai apresentar e vai falar assim, ó. E não acontece na maioria das vezes, tá? Algumas sim. Outras pegam alguma coisa ali, outra aqui. Mas sempre são pontuáveis. Que a galera fala assim, caralho, o produto do Alessandro ficou foda, hein? Porra, o Alessandro ficou puta aí. Alessandro, parabéns. Eu tenho uma mentalidade como, olha que doideira. Parece loucura que eu vou falar. Mas parece que eu trabalho pra eles. Que é tipo, é todo mundo igual e tem aquela competição. A minha esposa até brinca. Caraca, você parece uma criança às vezes com esse negócio. Quer ser melhor que o Maurélio, que quer ser melhor que o Felipe, que o Roberto e quer fazer melhor. Eu falava, cara, eu quero que o meu produto, ou eu quero que a minha ideia, eu quero que a minha... Cara, até reunião, eu até brinco. Ó, eu sou o último a falar. E aí eu vou ouvindo todo mundo falando e eu vou pensando o que eu posso falar de diferente. Então, trabalhar com pessoas melhores do que eu... Lembra que eu falei aqui no começo que eu joguei e com ele eu falei, porra, perdi. Mas vou pensar no... Mas eu perdi, eu sei onde eu tava perdendo. Eu tenho na memória cada jogo que eu perdi dele ali, onde que eu ganhei, o que eu ganhei dele, eu gravei, tal. Tipo, é o jogador que me instiga. É a parada que... Isso me estimula. Isso me faz crescer. Isso me faz evoluir. E pode ter alguma coisa da dose do meu padrasto nessa brincadeira aí. Mas tem... Agora, esse lance de eu ajudar e dar oportunidade da pessoa crescer é uma parada também que já faz parte do histórico da empresa. Porque, tipo, cara, olha o fundador da empresa. Como que ele começou? Panfleteiro. Então, eu tenho hoje, por exemplo, um dos diretores, que é o Maurélio, o cara foi aluno. Ele começou como aluno. Aí, aluno, ele virou estagiário. De estagiário, ele virou trainee ele virou monitor de sala, depois virou trainee de instrutor, aí ele virou instrutor, aí ele virou coordenador de ensino, aí ele virou trainee de gerente, gerente geral, gerente regional, agora ele é diretor nacional. O cara subiu 10 cargos na vertical, cara. Então, é muito comum dentro da empresa, a partir de um movimento desse que sai em 5, eu ver isso com bons olhos. E eu enxergar isso como uma coisa boa, porque eu penso, tem Alessandros aí embaixo. Pode não ter muitos, pode não ter 5, pode ter 10, pode ter 1, mas tem. Quantos tem? Não sei. Agora que abriu... Quem tem sangue no olho, né? Quem vai pra cima. Porque quando é uma oxigenação, toda empresa precisa disso. Sim. É importante isso. Às vezes, tem pessoas que são muito antigas na empresa que, cara, na boa, é melhor você aposentar ou é melhor essa pessoa ir abrir um negócio. Ainda mais um mercado tão dinâmico que vocês estão, né, cara? Total!